é sobre como vivia a igreja primitiva. Como vivia a igreja primitiva? De que forma que a igreja primitiva, os primeiros cristãos viviam? Isso, eu não sei se é, eu não sei o que eu costumo dizer para minha mulher, que eu sou um crente muito bobinho. Muito bobinho. Eu gosto de estar misturado com os irmãos, abraçando, tomando café, falando, conversando. Mas é o meu jeito de ser. E aí eu olho para a igreja primitiva e eu penso que eles viviam assim. Aí eu gostaria de abrir lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 42. Nós vamos meditar. Eu confesso que eu não vou fazer como o pastor Lucas, no primeiro encontro deu estudo para nós, foi bênção, mas eu quero ser rápido e objetivo, falar algo que Deus tenha falado no meu coração a respeito da igreja primitiva. Atos capítulo 2 e o verso 42. Nós vamos meditar nessa palavra, pedir que Deus fale nos nossos corações, e tenho certeza que Ele vai falar. Ele falou muito no meu, eu não sei se eu vou conseguir expressar aquilo que Deus falou comigo. Tenho certeza que eu não vou, mas eu vou fazer o possível para tentar falar alguma coisa a respeito da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Todos encontraram? E disse assim a palavra do Senhor: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais fazia assim pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazendas, repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Senhor, no nome de Jesus, eu sei que eu não tenho nenhuma capacidade para falar, mas o Espírito do Senhor, esse mesmo Espírito que inspirou esta palavra, há de falar no coração da igreja. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, Senhor, para que nós possamos entrar em comunhão contigo, no nome de Jesus, nesta hora. É o meu pedido de misericórdia para com a minha vida e para com a vida daqueles que nos ouvem nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto ele é muito forte, tá? E eu me lembro de um texto que se encontra no capítulo 24 de Lucas, no verso 49, em que Jesus, após ter sofrido tudo o que sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e antes dele ser ascensão, dele partir para o céu, ele deu orientações para os discípulos. Ele encorajou que eles permanecessem, ele encorajou que eles fizessem a obra. E ele disse lá no 24, 49 de Lucas, vamos ver a palavra desse, 24, 49, Lucas 24, 49, e ele diz assim: eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Jesus estava indo para o Pai. E ele disse para os seus discípulos: vocês ficam em Jerusalém, e eu vou para o Pai. E ele vai, isso aí já é o apóstolo João escrevendo: olha, eu vou, mas ele vai enviar alguém para ficar com vocês. Vocês não ficarão órfãos, o Espírito Santo virá. Porém, a promessa que ele fez para eles é que eles ficassem em Jerusalém, aguardassem o tempo de Deus. Lá em Atos 1, 4 e 8, também disse mais alguma coisa a respeito do ficar em Jerusalém. Atos 1, 4. Atos 1,4 disse assim a palavra do Senhor: e estando eles estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. O verso 8 disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Mais uma promessa que era para eles aguardar em Jerusalém. Gostaria de falar um pouquinho da biografia de Jerusalém. Jerusalém, a palavra Jerusalém quer dizer habitação de paz. Jerusalém tinha tantos outros nomes, o pastor Lucas sabe muito bem disso: Ariel, cidade de Davi, cidade de justiça. E Jerusalém trazia muitos outros nomes, mas eu escolhi essa: habitação de paz. E Jesus falou para os discípulos: vocês ficam aí na habitação de paz. Na habitação de paz vocês vão estar seguros. Ficam aí. E os discípulos ficaram lá, aguardando, e estava muito bom, estava tudo muito tranquilo, até que chega a promessa do Pai. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 nos mostra que estavam ali reunidos mais ou menos 14, 15 nações, no dia de Pentecoste, e de repente cai do céu um som veemente, impetuoso, encheu aquela casa. Aqui tinha um corinho, quando eu me converti, gostava bastante de cantar, que dizia assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumpria-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. Eles estavam ali aguardando a promessa do Senhor, que diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E de repente um som como de um vento veemente, impetuoso, adentrou naquela casa, e nações ali estavam reunidas, povos de várias nações, reunidos. De repente começaram a falar todo mundo, e um entendia a língua do outro, e de repente começou um mover do poder do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Agora a igreja que estava lá em Jerusalém, tranquilinha, de boa, agora foi impactada pelo poder da presença do Espírito Santo de Deus, e Deus começou a ficar. E aí eles se incomodaram: não, agora nós não mais podemos ficar aqui em Jerusalém. Deus revestiu, Deus encheu, Deus capacitou, Deus impactou
começou a ver. Você sabe quando a gente está quietinho lá, ninguém com você, tá? Nem o diabo luta com você, você está braço cruzadinho lá. Mas de repente a igreja começou a fazer a diferença, porque o Espírito Santo do Senhor impactou aquele povo. E de repente a perseguição entrou. Vai bater firme sim. Aí a igreja já não podia mais ficar lá, quietinha. A igreja começou a esparramar-se. Um vai para cá comer, outro corre para cá. E aonde eles iam, eles propagavam o Evangelho de Jesus. E de repente alguém começou a falar: esse povo está falando todo mundo aí, as línguas, está todos embriagados. É 9 horas da manhã, é muito cedo, e já estão todos bêbados. O Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta. Diz: parai, esse povo que vocês estão vendo não estão cheios de gostos, nem de pinga, nem de cachaça, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Ele começou a trazer Joel capítulo 2. Olha a promessa, olha o que Jesus falou: que cai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o dia de Pentecostes chegou, e o poder do céu veio, e a igreja foi cheia, e a igreja foi impactada, e agora a perseguição bateu em cima, mas o Pedro tomou a autoridade. E aí, cara, vocês precisam calar. Para de falar desse Jesus que já morreu e não existe. E Pedro disse: não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido do meu Senhor. Amém. Mas Pedro foi cheio do Espírito Santo. E a igreja começou a avançar. E a igreja foi avançando. E a igreja foi impactando os povos. Aonde chegava um, ele evangelizava. E de repente, numa pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Ah, que glória! A perseguição não parou a igreja. E de repente, numa segunda pregação, 5.000 almas. E as maravilhas iam acontecendo. E como estava a igreja? A igreja estava sendo perseguida. Deixou Jerusalém, que era a habitação segura, a habitação de paz. Agora, perseguição, agora luta. Agora já não estava mais em Jerusalém. Queria falar só mais um pouquinho de Jerusalém. Jerusalém foi escolhida por Deus, porque de Jerusalém saíam as diretrizes, as direções, o sacrifício era feito em Jerusalém. Jerusalém não foi escolhida porque ela era melhor, uma maneira mais bonita. Ela não tinha um porto marítimo, ela não tinha uma rota comercial como Alexandria e Roma tinha. Porém, Roma era o centro político, Atenas era o centro intelectual, porém Jerusalém era o centro espiritual. De Jerusalém saía a esperança para a humanidade. Por isso, Jesus tinha falado: fique aí a esperança vai sair daí. Mas agora saíram de Jerusalém, já não estava mais Jerusalém. E a igreja avançava, e a igreja ia levando a palavra. E como estavam vivendo os irmãos? De que forma estavam vivendo eles? Aí nós vamos para Atos capítulo 2, 42. Atos 2,42 nos dá uma direção de como estava vivendo a igreja do Senhor naqueles dias, apesar das perseguições. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina? O que é doutrina? No meu tempo que eu converti na igreja pentecostal, quando falava doutrina, estava falando de usos e costumes, cabelo comprido, saia. Mas a doutrina dos apóstolos, a palavra pregada, a salvação sendo incutida no coração do homem pecador, ele se convertendo e voltando para o Senhor. Doutrina dos apóstolos, dogmas, os ensinos que os apóstolos pregavam, a igreja perseverava. Como é difícil, né? Hoje em dia os pastores se matam de pregar, mas o povo não quer perseverar. Pastor fala, não tem perseverança. A igreja perseverava na doutrina dos
dos apóstolos, na comunhão, tinha comunhão entre os irmãos, tinham partido os pães, vendia, cada um tinha a sua propriedade, vendia. Eles estavam esperando que Jesus voltaria muito breve. Ah, para que nós queremos isso? Vamos vender, vamos comer com os irmãos, vivia na comunhão, levava, tinha tudo em comum. De repente surgiu lá um espertalhão, lembra dele? Quem era ele? Ananias e Safira. Vendeu a sua propriedade, mentiu e falou que vendeu por X, mas ele vendeu por X. Já viu aqueles irmãozinhos que eu conheci lá em Santo André, uma irmãzinha que ela era empresária e ela dava 10 anos. Eu sabia que a gente fazia parte da liderança da igreja, eu sabia que ela dava 10 anos todo mês. Uma empresária interessada, só sei por mês, pastor. Não, né? Mas para manter a postura ela fazia. E eu lembrava de Ananias e de Safira. Mentia ao Espírito Santo. E conforme eles mentiam ao Espírito Santo, olha, tu não mentiu a mim, mas tu mentiu a Deus e ao Espírito Santo. Caiu e morreu. Daí algumas horas chega a esposa. Vocês venderam por tanto a propriedade? Sim, por tanto. Olha, o seu marido já foi enterrado, é um rastro aí, vai fugir também. E com tudo aquilo caiu temor no coração da igreja. Eles temiam. Quando eles viram aquilo acontecer, temeram. A comunhão, o partir do pão, as orações. Aí eles oravam. Quando tinha um problema, o irmãozinho está doente. Juntava todo mundo orando. Está desempregado, juntava todo mundo orando. Aí de repente o irmão Pedro vai para a cadeia, arranca o pescoço do Tiago e desce a espada, o Tiago morre. Mataram o Tiago, a perseguição era tão grande, não era perseguição assim de palavrinhas, não, era de arrancar o pescoço. Arrancar o pescoço do Tiago. E agora? E de repente captaram Pedro, levaram Pedro para a cadeia. A igreja entrou em oração na casa da irmã Maria. Por isso que eu gosto quando fala, vamos na casa do irmão. Vamos na casa do irmão Pedro, vamos na casa do irmão Pedro, no carro, glória a Deus. Vamos, paz qualquer dia. Eu amo esses trabalhos de ir na casa. E na casa da irmã Maria tinha uma reunião do povo de crentes orando, porta fechada, com medo da perseguição. Mas ele estava ali, ele na cadeia. Eles oravam, de repente o anjo visitou Pedro, liberou Pedro. De repente o Pedro chega, bate na porta. Cheguei, estou aqui. Eles não acreditaram. Já viu aquelas orações que a gente ora e não acredita que vai acontecer? Olha, mas eles estavam lá na oração, pastor. Eles estavam lá orando e crendo, perseveravam na oração. Que gostoso. O tempo que eu me converti, gente, eu vou contar tudo de novo. Quem não ouviu vai ouvir. No tempo que eu me converti, eu era analfabeto. Pastor Lucas, não sei se você sabe. Eu só tinha o primeiro aninho lá na roça, uma casinha lá, uma escolinha, para aprender a fazer meu nome, eu era analfabeto. Eu vim para São Paulo, eu tentei estudar, não tive coragem. E quando eu já me convertido, agora, eu queria ler a Bíblia. Comecei a ler. A Bíblia foi onde eu aprendi a ler, falar Senhor, e aprendi a minha escola. E eu tinha muita dificuldade, era analfabeto, era muito difícil, tá? Era muito difícil para mim, porque. Mas naquele tempo, os pentecostais oravam demais não, orava muito, tá? E eu me converti na igreja pentecostal, e era vigília, e era oração, e era vigília de uma irmã que me levou para a igreja, e era vigília, e ela orava, eu vinha para casa, nós passávamos a noite, orava, e o fogo descia, e a glória descia, e vai aquela coisa gostosa. E eu aprendi a orar naquele tempo. Eu não sabia ler, eu não sabia pregar, não sabia nada, eu tinha que orar. Foi onde eu aprendi a orar, e era tão gostoso. As crianças oravam, choravam, eram batizadas no Espírito Santo. Era um mover de Deus. Deus não mudou, Deus ainda continua sendo o mesmo, mas eu aprendi dessa forma. E eu, por isso, quando eu vou em Atos dos Apóstolos e vejo que os irmãos viviam
religião, na doutrina, na comunhão, nas orações. Eu me sinto, poxa vida, é tão gostoso isso. É tão gostoso nós estar juntinhos aqui. A igreja grande é uma bênção, a igreja grande. Glória a Deus, você se perde lá dentro. Você entra e sai, ninguém te viu, ninguém te vê. Aqui você vê, abraça todo mundo, não é isso? Parece que é mais conchegante você estar na igreja pequena, orando junto com os irmãos. Estou devendo, tá, Rosana? Eu vou. Chegar, calma aí, eu estou devendo visitas. Mas a igreja, ela vive na comunhão, ela tem contato com os irmãos, o irmão faltou, ele percebe. A igreja é grande, falta. Às vezes nem o pastor percebe, muita gente. A igreja pequena não faltou. A gente já vê, ela era diaconisa, às vezes eu estava lá na frente e ela, diaconisa, fica na porta para olhar. Fulano veio, no outro domingo, fulano não veio, amém. No outro domingo, se faltasse 2 domingos, na segunda-feira nós estávamos na casa dele buscando ele. O que está acontecendo? Igreja, viver em comunhão, nós tínhamos comunhão. É uma bênção, igreja grande, não estou criticando, toda a igreja quer crescer, toda a igreja precisa crescer, os apóstolos cresceram, os discípulos cresceram, mas às vezes a gente perde a essência, a comunhão, as orações, às vezes nós perdemos. E ali os discípulos na oração começaram a glória de Deus descer, as maravilhas. De repente Pedro e João sobem na hora das 3 da tarde. Na hora da oração, 3 da tarde, 3. Lá no templo da Porta Formosa, está um mendigo lá, ei, dá uma esmola. A autoridade e a ousadia de Pedro disse: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. A glória de Deus se manifestava. De repente, a multidão seguia querendo receber um milagre. Pedro não dava conta. O que se fazia? Colocava os doentes na beira do caminho, à sombra de Pedro, e passava. Sabe por quê? Tinha comunhão, tinha oração, tinha participação e tinha a unção do Espírito Santo que foi derramada lá no Pentecostes. Aí andando mais para frente, nós vamos ver lá no capítulo 19 de Atos, nós vamos ver o apóstolo Paulo. Já era Paulo, o perseguidor passou a ser perseguido e de repente mandaram chamar Paulo porque alguém estava precisando de oração, estava doente. O Paulo não podia ir. Sabe o que fazia, pastor Lucas? Leva lá. Leva meu lencinho lá. Passa no doentinho lá e o doente é curado. Sabe o que é isso? Comunhão com Deus. O lencinho de Paulo curado dele. Por que não acontece isso? E o Paulo tinha recebido a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eu vou contar um testemunho aqui que eu contei na semana passada. Esses dias o pastor Zé Roberto me ligou: eu preciso de você. Eita Deus, vai no hospital Santa Casa. Tem uma mulher lá que é na Orlândia que está internada e infartada. Vai lá. Eu falei: meu Deus, eu substituí o Zé Roberto, a mulher infartou e ele me manda. Eu fiquei tão bravo. Aí ela falou: mas homem, vai lá em nome de Jesus. Ai meu Deus, ainda bem que eu tenho ela para me ajudar. Vai lá em nome de Jesus, homem. Eu falei: mas tem que ser eu sou o menor de todos dos obreiros de Zé Roberto. Eu nem sou obreiro, na verdade. Aí ele pediu para você, vai lá. Então eu vou. Cheguei lá no hospital. 11 horas da manhã, eu cheguei lá na Santa Casa, bati na porta, entrei, a mulher estava na cama, aí eu falei: senhoras, Gilda, sou eu. Eu vim aqui porque o meu pastor José Roberto me mandou, eu vim orar por você. Já cheguei, eu sou bobo, né? Se não der certo, Zé Roberto me Se não der certo, Zé Roberto, ele me mandou.
falando isso. Eu nem sei se ela tinha feito os exames, só sei que ela estava infartada. Ela infartou. Amém. Eu fui embora, fiz um filminho lá, pastor, vim, cumpri, obedeci. Mandei o filminho da mulher falando com ele, lá agradecendo a ele, amém. Quando é de noite na oração, depois das orações, Zé Roberto me manda: olha aqui, irmão, olha a resposta aí. A mulher foi para o exame. Quando ela chegou no exame, a médica falou: o que você está fazendo aqui? Você não tem nada. Aí a mulher, o médico já deu alta para a mulher naquele dia. A mulher manda um áudio lá no Mato Grosso manda para o Zé Roberto manda para mim. Eu falei: Deus, me perdoe, eu murmurei tanto, Jesus. Mas o Senhor foi fiel, abençoou a mulher linda. Mas eu fui no nome de Jesus e do Zé Roberto, tá? Irmãos, quando nós oramos, nós somos boca de Deus. Vocês sabiam que vocês são boca de Deus? Ai, o meu velhinho, ai, também cuide. Maria, olha com essa flor aí. Essa mulher é boca de Deus dentro do hospital. Ela é boca de Deus. Se a gente olhar para ela. Mas Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu o analfabeto aqui para fazer. Graças a Deus, eu tenho visto a mão de Deus operando. Nós temos visto, né, Maria? Maria, eu falei para tu que era 18 almas, ontem foi 20. 20 vidas confessou Jesus dentro do hospital ontem. 20. Era 4 por vez, 4 por vez, 4. Eita Deus, Deus é fiel. 20 almas em Jesus. Eu quero chegar aos 5.000 como Pedro chegou. Quem sabe que eu vou pregar para 5.000, vai. Mas o analfabeto, analfabeto. Pedro também era analfabeto, ele não tinha cultura, ele não tinha, era um pescador, eu era um caminhoneiro, vivi dentro do caminhão, sofrendo nas... Graças a Deus que eu aprendi a ler na Bíblia, tá? Minha mãe espiritual, a minha professora foi a palavra do Senhor. Mas eu aprendi a orar, gente. Graças a Deus. Se tem alguma coisa que Deus nos ensinou foi orar. De repente, as maravilhas aconteciam na vida dos discípulos, dos apóstolos, porque eles estavam vivendo oração, comunhão, e maravilhas aconteciam. Será que Deus mudou, gente? Por que a gente não vê maravilhas hoje mais? Deus mudou? Não, Deus não mudou. O que mudou foi o homem muda, a igreja muda, nós mudamos, mas Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. E vai continuar sendo o mesmo, com certeza. Se nós buscarmos, nós encontraremos. Se nós dedicarmos, nós receberemos. Se nós nos encher do Espírito Santo, Ele vai nos usar, porque é dele, tudo por Ele, tudo para Ele. Irmãos, eu queria falar mais, mas eu não vou falar mais, não vou parar, porque senão eu vou estragar o que eu já falei. Às vezes o pregador quer pregar muito tempo e ele estraga a mensagem. Que vocês levem no seu coração esta palavra. Não saia de Jerusalém antes que Deus derrame sobre a sua vida o poder. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas correm atrás da bênção. Hoje está aqui na Betel, amanhã está na Jerusalém ali, amanhã está na fonte, depois da manhã está na... de repente, o último estágio da congregação cristã no Brasil. Quando não tem mais gente, eles vão para a congregação. Batiza em várias igrejas e vai para a congregação. Infelizmente, lá eles ficam, porque lá, não quero falar porque a Dalé está gravando, eu sei o que vai fazer isso. Mas não vou falar. Mas veja só, gente. Não saia de Jerusalém, habitação de paz, cidade santa do povo cristão. Jerusalém simboliza a igreja do Senhor hoje. Não saia da igreja, não vai buscar em outro lugar. Vocês pensam que eu estou na Betel porque eu amo a Betel? Eu amo a Betel, mas eu falo que eu não sou Betel, meu Deus, eu sou presbiteriano, eu vim perfeito.
Aí veja bem, eu vou sair daqui e buscar uma pastor. Você acha que eu vou sair daqui para quê? A bênção está em Jerusalém, Jerusalém aqui, a casa de Deus é aqui, a minha vitória está aqui. Então eu vou ficar aqui. Deus me trouxe faz 8 anos, eu não vou sair daqui. Eu sei ainda tem os desencontros daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo, mas eu estou aqui, vou receber a bênção aqui. Então eu não saio daqui para buscar lá, não. Quando o anjo desce para trazer a sua bênção aqui em Jerusalém, você já foi buscar lá na Assembleia, lá na outra. Fica quietinho no seu lugar, fica aguardando que o anjo vai descer, o Espírito Santo vai mover, o Pentecostes vai chegar na sua vida e você vai ser cheio do Espírito Santo. E você não vai mais se preocupar com perseguição, nem com luta, nem com doença, nem com problema. Você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Você vai adorar, você vai glorificar o Senhor, porque Ele é fiel e justo. Que Deus abençoe. Senhor, eu te agradeço. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer também, meu Pai, pela vida do rapaz. Ele está aqui. Não era para ele estar, mas ele está aqui. Senhor, o Senhor honrou, ele já fez a cirurgia, já está aqui para a glória de Deus. Nós oramos e nós vimos a mão do Senhor agindo. E agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Senhor, obrigado pela vida da igreja, obrigado pelos nossos irmãos adolescentes da terceira idade. Senhor, esse grupo vai crescer, e nós viveremos sobrenatural do Senhor, nós viveremos a comunhão, nós viveremos a doutrina dos apóstolos, nós viveremos no partido do pão, Senhor. E que o Senhor abençoe e consagre a nossa alimentação, os alimentos vai ser consagrados, são consagrados e abençoados nessa hora. Pai, na vida de cada um dos seus. Se porventura, meu Deus, alguém enfermo, que o Senhor paralisa essa enfermidade nesta hora. Em nome de Jesus, o cansaço, o desânimo, o espírito da enfermidade seja cancelado, vencido, e a glória de Deus se manifeste em nosso meio. E que o mover do teu Santo Espírito impacta cada coração, e que cada um, meu Deus, venha anunciar a palavra do Senhor em Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Em nome de Jesus, nós oramos e louvamos a Ti, Senhor. Que o Senhor nos dá paz, alegria e, acima de tudo,